Helena dedicou a vida inteira à família e ao trabalho como enfermeira de pronto-socorro. Agora, aos 65 anos, viúva e ainda pagando a hipoteca do apartamento que construiu junto do marido Joaquim, ela se vê humilhada dentro da própria casa. Ao abrir as portas para o filho Gustavo, sua esposa Isadora e os netos Clara e Daniel, acreditava estar ajudando. Mas, em pouco tempo, percebeu que sua bondade se transformou em prisão. E você? Até onde iria para manter a família unida? Helena acordou cedo, como sempre. O relógio marcava pouco mais de 6 da manhã, mas o hábito já não era ditado pela obrigação, e sim pelo corpo, que parecia incapaz de descansar por completo. Aos 65 anos, a insônia havia se tornado companheira constante. No entanto, naquela manhã, não foi o desconforto físico que a despertou. Foi o peso invisível que pairava dentro de casa. Sentou-se na beira da cama e permaneceu alguns instantes imóvel, olhando para o guarda-roupa antigo de madeira escura que Joaquim, seu falecido marido, havia comprado nos anos 80. O cheiro do móvel, misto de verniz antigo e lembranças, era uma âncora silenciosa que a ligava ao passado. Em cima da cômoda, uma fotografia emoldurada mostrava Joaquim sorridente, com o braço em volta dela. Ao lado, Gustavo, ainda menino, os cabelos despenteados e o sorriso torto. Naquela época, parecia impossível imaginar que um dia tudo mudaria. Levantou-se devagar, ajeitando o roupão azul sobre os ombros. Os pés tocaram o chão frio, lembrando-lhe da idade. Caminhou até a janela e abriu a cortina. A vista do 8º andar ainda lhe causava certa admiração. O bairro do Morumbi envolto em neblina. As ruas calmas e os primeiros carros arrastando-se em direção ao centro. Lembrou-se do tempo em que Joaquim dirigia todas as manhãs até a fábrica onde trabalhou durante mais de 3 décadas. Ele costumava acenar da rua antes de sumir na multidão. Agora, tudo era silêncio. Na cozinha, Helena acendeu o fogo e colocou a chaleira no fogão. Enquanto aguardava a água ferver, pegou a tigela com massa de panquecas. Prepará-las todos os sábados era um ritual herdado de Joaquim. Ele dizia que aquele aroma tinha o poder de unir a família, não importava o que tivesse acontecido durante a semana. Helena preservava o costume como um fio de memória, ainda que nos últimos anos tivesse a sensação de que era apenas ela quem se lembrava do significado. O primeiro a aparecer foi Daniel, alto, desajeitado, sempre com fones de ouvido. Helena observou o neto caminhar até a mesa com o celular nas mãos. "Bom dia, Daniel", disse com suavidade. "Panquecas em 15 minutos." O garoto apenas assentiu, sem tirar os olhos da tela. Helena suspirou. Não se ofendia mais com o silêncio dele. Sabia que Daniel via e ouvia muito mais do que demonstrava. Pouco depois, Clara entrou apressada, carregando a energia de quem tinha pressa de viver. O rosto dela trazia a mistura perfeita, os olhos castanhos herdados do avô Joaquim e o sorriso firme de Helena. "Vó, você viu minha blusa azul?" perguntou, já revistando a cozinha como se fosse possível encontrá-la ali. "Deve estar no armário, segunda prateleira." Helena respondeu, sem parar de virar a massa na frigideira. Clara bufou e saiu correndo. Minutos depois, voltou com a blusa na mão e beijou a avó no rosto. "Obrigada, avó, você é a melhor." Helena sentiu o coração aquecido por aquele gesto simples. Era em momentos assim que encontrava forças para continuar. Mas logo o ar da cozinha se carregou. A voz firme de Isadora ecoou pelo corredor. "Helena, você mexeu nas minhas coisas de novo?" A nora surgiu na porta. Sempre impecável, usava uma calça social e uma blusa clara que parecia saída de um catálogo de moda executiva. O coque apertado deixava o rosto ainda mais rígido. "Eu só organizei as prateleiras do banheiro", respondeu Helena sem levantar o tom. "Pois sumiu o creme que o Gustavo me deu de presente. Estava no banheiro e não está mais." Clara, que observava a cena,
interveio sem hesitar. Mãe, o creme está na sua mesa de cabeceira. Eu mesma vi. Isadora hesitou por um instante, mas não agradeceu. Apenas lançou um olhar duro para Helena e saiu. O perfume caro dela ficou suspenso no ar, deixando atrás de si a sensação amarga de desprezo. Pouco depois, Gustavo apareceu. O rosto cansado, as olheiras profundas e o corpo já pesado denunciavam não apenas a idade, mas também as escolhas erradas que vinha acumulando. Bom dia, mãe. Panquecas, que maravilha! Ele se serviu de café, tentando soar alegre. Helena o observou em silêncio. Era difícil olhar para o filho e não sentir a mistura de amor e decepção. Ainda via nele o menino que carregava no colo, mas agora era um homem perdido, incapaz de se impor diante da esposa. Enquanto comiam, Isadora voltou, exibindo o creme nas mãos. Estava na minha mesa de cabeceira, como a Clara disse. Mas, Helena, por favor, não mexa nas minhas coisas. Todos precisam de privacidade. Helena engoliu em seco. Queria dizer que aquele apartamento ainda era dela, que ela não apenas morava ali, mas também o sustentava. No entanto, se calou. Era mais fácil engolir do que enfrentar a tempestade. Terminou o chá e recolheu-se ao quarto. Ali, entre fotografias antigas e discos guardados com carinho, sentia-se viva. Passou os dedos pelas capas de vinil, lembrando-se das noites em que ela e Joaquim dançavam juntos na sala, rindo como adolescentes. Cada disco era uma cápsula de memória, e só de pensar na possibilidade de perdê-los, o coração apertava. Enquanto folheava um álbum de fotos, ouviu batidas suaves na porta. Era Clara. "Posso entrar, vó?" perguntou a neta, hesitante. "Claro, minha querida." A jovem entrou e se sentou ao lado dela na cama. "Eu queria me desculpar pela mamãe. Ela não tinha o direito de falar daquele jeito." Helena segurou a mão da neta. "Não se preocupe, minha filha. Isso não é culpa sua." Mas Clara insistiu. "Não está certo, vó. Essa casa é sua. Você não devia viver assim." As palavras da neta ecoaram dentro dela como um sopro de coragem. Helena sentiu um nó na garganta. Lembrou-se de quem já havia sido. Uma enfermeira firme, acostumada a tomar decisões em segundos, salvando vidas em meio ao caos. Onde estava aquela mulher agora? No fundo, sabia a resposta. Estava ali, adormecida. Apenas precisava despertar. Antes que pudesse responder, a voz de Isadora ecoou da sala. "Helena, venha me ajudar a tirar as cortinas. Quero mandar lavar." Helena respirou fundo, fechou o álbum e levantou-se. Abriu a porta e caminhou lentamente, como quem vai para a linha de frente de uma guerra. Na sala, Isadora já estava de pé sobre uma cadeira, com as mãos firmes na barra da cortina. Quando viu a sogra, ergueu o queixo com um ar de superioridade. "Demorou!" disse em tom seco. Helena não respondeu. Apenas segurou a ponta do tecido e ajudou. Mas, dentro dela, algo começava a se mover. Era pequeno, como uma rachadura em uma parede antiga, mas ela sabia que fissuras crescem. As paredes que escutavam testemunhavam não apenas os sons da cidade, mas também segredos, mágoas e a dignidade de uma mulher que, pouco a pouco, aprendia a dizer basta. A tarde caía sobre São Paulo. Do 8º andar, Helena observava pela janela o movimento frenético da cidade. O sol já se escondia atrás dos prédios altos, tingindo o céu de tons alaranjados e cinzentos. O cheiro da chuva iminente misturava-se ao som constante de buzinas e motores. A cidade parecia inquieta, e Helena também. Ela havia passado o dia organizando gavetas, separando roupas antigas e revendo documentos. Entre as pilhas de papéis, encontrou a escritura do apartamento. Olhou para aquelas folhas amareladas e sentiu um aperto no peito.
Ainda faltavam 3 parcelas para quitar por completo o imóvel. Este lugar é meu, pensou. Foi aqui que Joaquim e eu construímos nossa vida. Ninguém tem o direito de me tratar como uma estranha dentro da minha própria casa. No entanto, a sensação de posse se dissolvia sempre que ouvia a voz de Isadora ecoar pela sala. A nora falava alto, como se quisesse que todos soubessem que o espaço lhe pertencia. Naquela noite, Helena ouviria algo que mudaria completamente a forma como enxergava sua situação. A mesa estava posta, com arroz, feijão, frango assado e salada. Helena havia preparado tudo, como fazia desde que a família se mudara para o apartamento. Sentou-se à cabeceira, mas Isadora não perdeu a chance de ironizar. Helena, você realmente insiste em colocar-se na ponta da mesa, não é? Helena respirou fundo, mantendo a calma. Sempre sentei aqui. É apenas um hábito. Isadora sorriu de lado, satisfeita com a resposta submissa. Gustavo, por sua vez, manteve os olhos fixos no prato, evitando qualquer confronto. A refeição transcorria em silêncio quando Isadora resolveu tocar no assunto que vinha ensaiando há dias. Gustavo, precisamos conversar sobre o espaço do apartamento. Ela falou com firmeza, mas sem encarar a sogra. Você sabe que meu trabalho exige um home office adequado. Eu não posso continuar trabalhando na sala, com gente entrando e saindo. Helena ergueu os olhos, atenta. E o que você sugere, Isadora? Perguntou em tom controlado. A nora pousou os talheres no prato e finalmente olhou-a nos olhos. Acho justo que a senhora use o quartinho dos fundos. É pequeno, mas dá para colocar sua cama e algumas coisas. Assim, o meu escritório ficaria no quarto principal que a senhora ocupa. O garfo de Helena congelou no ar. Por alguns segundos, a única coisa que se ouviu foi o tilintar de talheres contra os pratos. Clara largou o copo de suco, indignada. Como assim, mãe? A avó vai dormir no depósito? Não é depósito, Clara. É um quarto menor. Isadora respondeu impaciente. E não estamos expulsando ninguém. É apenas uma questão de reorganização. Daniel tirou os fones e, pela primeira vez, se manifestou. Esse quarto mal tem janela, mãe. Isadora respirou fundo, tentando manter a autoridade. Vocês não entendem. Preciso de um ambiente adequado para trabalhar. A casa tem que funcionar para todos. Helena engoliu em seco. Sentia uma mistura de raiva e humilhação. As paredes do apartamento pareciam encolher ao redor dela. Antes que pudesse responder, Clara bateu a mão na mesa. Isso é um absurdo! Esse apartamento é da avó! O silêncio foi quebrado por Gustavo, que finalmente ergueu a voz. Chega, Clara, disse em tom baixo, mas firme. A sua mãe só está tentando organizar melhor as coisas. Helena olhou para o filho, incrédula. Aquela era a mesma criança que um dia prometera protegê-la, agora a reduzia a um incômodo dentro do próprio lar. Naquela noite, enquanto arrumava a cozinha sozinha, Helena ouviu, sem querer, uma conversa abafada entre Gustavo e Isadora, no quarto do casal. A porta estava entreaberta e as palavras ecoavam pelo corredor. Estamos atolados em dívidas, Gustavo. A voz de Isadora soava irritada. E tudo por causa das suas apostas. Eu sei, respondeu ele quase em sussurro. Estou tentando resolver. Helena sentiu o chão fugir sob seus pés. As peças finalmente se encaixavam. A tensão constante, os olhares desviados, a pressa em tomar decisões absurdas sobre o apartamento. A proposta de Isadora não era apenas sobre espaço, era sobre controle. Era sobre transformar a sogra em alguém invisível, para que eles pudessem agir sem questionamentos. Fechou os olhos e se apoiou na parede. A lembrança de Joaquim surgiu nítida em sua mente. Ele sempre dizia: Helena, dignidade não se negocia. Ou você se impõe ou será esmagada. Helena respirou fundo, decidida.
No dia seguinte, Helena decidiu visitar Sônia, sua amiga de longa data. Encontraram-se em uma padaria próxima, onde o cheiro de pão fresco e café forte parecia abraçar os clientes. "Você está pálida, Helena. O que aconteceu?" perguntou Sônia, preocupada. Helena contou tudo. A proposta da nora, as dívidas de Gustavo, o sentimento de estar sendo expulsa da própria casa. Enquanto falava, lágrimas discretas deslizavam por seu rosto. Sônia segurou-lhe a mão com firmeza. "Você não pode permitir isso. Esse apartamento é seu, Helena. Eles estão tentando se aproveitar da sua bondade. Mas são minha família, Sônia, e eu não quero perder meus netos." "Família não humilha, não reduz, não transforma amor em fardo", respondeu a amiga com firmeza. Joaquim não aprovaria esse silêncio. Helena sentiu o peso das palavras. Pela primeira vez, percebeu que o silêncio que cultivava não era sinônimo de paz, mas de submissão. Naquela noite, Helena voltou para casa diferente. Ainda não tinha respostas, mas carregava dentro de si uma centelha de coragem. Quando entrou no quarto, olhou em volta, as fotografias, os discos, o armário antigo. Tudo aquilo contava sua história. Nada poderia ser simplesmente retirado dali como se não tivesse valor. Pegou um dos discos preferidos de Joaquim e colocou na vitrola. A melodia suave preencheu o ambiente. Fechou os olhos e, por um instante, sentiu como se o marido estivesse ao seu lado, dançando outra vez. "Não, Isadora, eu não vou me calar." A decisão ainda não estava tomada, mas a semente havia sido plantada. E você, no lugar de Helena, aceitaria se calar ou enfrentaria a família? Deixe sua opinião nos comentários. A sua visão pode fazer toda a diferença para entendermos até onde vai o limite do amor e do respeito. A semana havia sido pesada. O clima dentro do apartamento estava cada vez mais insuportável, como se as paredes absorvessem cada palavra ríspida, cada silêncio amargo e cada olhar de desprezo. Helena caminhava pelos corredores, sentindo-se uma visitante em sua própria casa. Numa noite de sexta-feira, já tarde, ouviu vozes alteradas vindas da sala. Aproximou-se em silêncio, parando atrás da porta entreaberta. "Gustavo, não podemos continuar assim." A voz de Isadora estava carregada de raiva. "As dívidas estão crescendo e sua mãe continua vivendo aqui, ocupando espaço que poderíamos usar de forma útil." Helena congelou. O coração acelerou dentro do peito. "Você sabe que não posso simplesmente mandá-la embora", respondeu Gustavo, hesitante. "Não pode ou não quer? Porque coragem, isso você nunca teve." Helena voltou para o quarto devagar, com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Deitou-se sem conseguir dormir, lembrando-se das noites em que trabalhava no pronto-socorro. Quantas vezes enfrentar emergências, mortes, acidentes, e mesmo assim nunca perdera a firmeza? Como agora podia ser tão frágil diante da própria família? Na manhã seguinte, Clara entrou no quarto às pressas. "Vó, a mamãe está mexendo nas suas coisas." Helena se levantou rápido. No corredor, viu Isadora diante do armário aberto, segurando uma caixa cheia de discos antigos de Joaquim. "O que está fazendo?" perguntou, a voz trêmula, mas firme. "Esses discos ocupam espaço", Isadora respondeu sem sequer olhar para ela. "Vou levá-los para o depósito." Helena avançou alguns passos, o coração martelando. "Não toque neles, são minhas lembranças, a história da minha vida." Isadora riu de leve. "Histórias que não servem para nada. Helena, é só entulho." As palavras atingiram-na como uma bofetada. Clara correu para o lado da avó, segurando sua mão. "Mãe, chega! A senhora não tem direito de fazer isso!" O silêncio se espalhou pelo corredor. Daniel surgiu atrás, tirando os fones de ouvido, surpreso com a cena.
Gustavo, que até então permanecia no quarto, apareceu confuso. O que está acontecendo aqui? Helena respirou fundo. Era um momento. Durante anos engolira humilhações. Mas agora, diante da ameaça de ver as memórias de Joaquim jogadas fora, algo dentro dela finalmente despertava. O que está acontecendo, Gustavo, é que sua esposa quer apagar a minha história, disse em tom firme, olhando diretamente para o filho. E você fica aí, calado, como se não tivesse nada a ver com isso. Isadora bufou, cruzando os braços. Sua mãe está exagerando, Gustavo. Eu só quero organizar a casa. Helena virou-se para ela, os olhos marejados, mas cheios de determinação. Você pode organizar o que é seu, Isadora. Mas estas paredes, este quarto, estes discos, ainda pertencem a mim. Por alguns segundos, ninguém falou nada. O ar parecia pesado, denso, prestes a explodir. Daniel, o mais quieto, foi o primeiro a quebrar o silêncio. Eu gosto desses discos, vó. Às vezes escuto escondido. Me lembram do vô Joaquim. As palavras do neto ecoaram no ambiente como um sopro de humanidade. Clara apertou mais forte a mão da avó. Viu, mãe? Nem tudo é sobre organizar. É sobre respeito. Gustavo passou a mão pelos cabelos, nervoso. Já chega, parem com isso! Não precisamos discutir na frente das crianças. Mas Helena não recuou. As crianças já entenderam tudo, Gustavo. Quem precisa abrir os olhos é você. Isadora tentou retrucar, mas Helena levantou a mão, impondo silêncio. Durante anos, eu aceitei calada. Aceitei olhares, palavras, humilhações. Mas não aceito mais. Não aceito que você tente me reduzir dentro do que é meu. A sala inteira se calou. O relógio da parede parecia marcar cada segundo em câmera lenta. Naquela noite, depois do confronto, Helena voltou ao quarto exausta, mas com uma estranha sensação de alívio. Pela primeira vez, havia se imposto. Sabia que aquilo teria consequências. Isadora não deixaria barato, e Gustavo provavelmente voltaria a se esconder atrás do silêncio. Mas, dentro dela, algo já havia mudado. Clara entrou no quarto pouco depois. Vó, eu tenho orgulho da senhora, disse a neta com lágrimas nos olhos. Finalmente alguém disse o que precisava ser dito. Helena acariciou-lhe o rosto. Obrigada, minha querida, mas ainda não acabou. Este foi apenas o começo. Na manhã seguinte, ao acordar, Helena percebeu que o clima na casa havia mudado. O silêncio de costume agora parecia mais tenso, como se todos estivessem prestes a tomar uma decisão. Sentiu no ar um aviso. A batalha estava apenas começando. Sentou-se na cama, olhou para os discos ainda intactos e pensou em Joaquim. Sentiu como se ele sussurrasse em seu ouvido. Coragem, Helena, você já enfrentou coisas muito piores, não pare agora. Helena fechou os olhos, inspirou fundo e levantou-se. Pela primeira vez em muito tempo, não se sentia uma visitante. Sentia-se a dona da própria casa. Se você chegou até aqui, muito obrigado por permanecer conosco nesta história. O melhor ainda está por vir. A luta de Helena está apenas começando e as próximas revelações vão surpreender você. A noite seguinte ao confronto foi longa. Helena deitou-se, mas não conseguiu fechar os olhos. A mente girava como se fosse um carrossel desgovernado, trazendo à tona lembranças do passado e o peso do presente. O rosto de Isadora, debochado, ameaçando levar seus discos para o depósito, misturava-se com a imagem de Joaquim sorrindo na primeira vez em que dançaram juntos ao som de um daqueles vinis. O relógio da parede marcava 2 da manhã,
quando ela decidiu levantar-se. Sentou-se na poltrona encostada ao lado da cama e ficou olhando a cidade pela janela. Do alto do 8º andar, via a escuridão entrecortada pelas luzes amarelas dos postes e faróis que cruzavam a avenida. A São Paulo noturna parecia indiferente aos dramas individuais, mas para Helena, aquela imensidão era um espelho. Milhões de pessoas vivendo batalhas que ninguém mais via. Naquela madrugada, Helena tomou uma decisão silenciosa. Não seria mais refém. Na manhã seguinte, procurou Sônia novamente. Encontraram-se na mesma padaria, onde o aroma de pão fresco aquecia o ambiente. Helena chegou cansada, mas determinada. "Sônia, eu não posso mais viver assim", disse com voz firme. A amiga, de olhar atento e expressão solidária, segurou-lhe a mão. "Então não viva, Helena. Você precisa reagir." "Mas são meu filho e meus netos", murmurou, sentindo a voz embargar. Sônia respirou fundo antes de responder. "Justamente por isso você precisa reagir. Se continuar calada, eles nunca vão aprender o valor do respeito. Até os netos vão crescer achando que é normal tratar alguém assim." As palavras entraram fundo no coração de Helena. Pela primeira vez, enxergava que sua submissão não afetava apenas a si mesma, mas também a forma como Clara e Daniel aprenderiam a lidar com o mundo. Sônia, então, sugeriu: "Procure um advogado. Veja seus direitos. Você vai se surpreender com o quanto ainda tem poder nessa situação." Dias depois, Helena tomou coragem e entrou em um pequeno escritório de advocacia no bairro. O local era simples, mas organizado, com estantes cheias de livros de capa dura. Foi recebida pelo Dr. Álvaro, um homem de meia-idade com olhar calmo e voz serena. "Dona Helena, conte-me tudo com detalhes", pediu ele após ouvi-la por quase 1 hora. Quando ela terminou, Álvaro se recostou na cadeira e disse com firmeza: "Este apartamento está em seu nome, correto?" "Sim, ainda falta quitar 3 parcelas, mas está." "Então não há discussão. A senhora é a proprietária legal. Seu filho e sua nora moram com a senhora por sua permissão, não por direito. Se desejar, pode até pedir o despejo deles judicialmente." Helena sentiu um arrepio. A palavra despejo soava dura, mas ao mesmo tempo trazia um peso de realidade. "Eu não sei se teria coragem", murmurou. "Coragem a senhora já teve, dona Helena. Trabalhou anos como enfermeira, criou família, enfrentou perdas. O que falta agora não é coragem, é apenas decisão." O advogado sorriu de leve. "Pense nisso." Helena saiu do escritório com o coração em conflito. De um lado, a dor de imaginar os netos longe. Do outro, a necessidade de recuperar o respeito e a dignidade que estavam sendo arrancados dela dia após dia. De volta ao apartamento, percebeu que o clima estava ainda mais carregado. Isadora a tratava com frieza calculada. Nos corredores, sussurrava ao telefone, como se planejasse algo. Gustavo evitava qualquer conversa séria, mergulhado em desculpas e silêncios. Uma noite, ao passar pela sala, Helena ouviu claramente Isadora dizer ao telefone: "Se Helena sair do quarto, teremos espaço para o escritório. Assim posso aumentar meus clientes online. Gustavo está se enrolando, mas eu vou resolver do meu jeito." Helena estremeceu. Não era apenas sobre espaço físico, era sobre poder, sobre controle, sobre apagar lentamente sua presença dentro da própria casa. No dia seguinte, Clara entrou no quarto da avó e encontrou-a pensativa, olhando para os discos de Joaquim. "Vó, está tudo bem?" Helena sorriu de leve, tentando esconder a angústia. "Nem sempre, minha querida, mas estou tentando fazer ficar." Clara se sentou ao lado dela e apertou sua mão. "Eu sei que a senhora pensa em nós, mas não pode deixar que a mamãe continue tratando a senhora assim. O Daniel finge que não vê,
mas ele também sente. Eu mesma não aguento mais. As palavras da neta foram como combustível. Helena percebeu que não estava sozinha, que sua luta não era apenas dela. Naquela noite, Helena colocou um dos discos mais antigos de Joaquim na vitrola. A melodia suave ecoou pelo apartamento. Clara entrou no quarto e começou a dançar, de forma tímida, como se quisesse trazer leveza àquele ambiente pesado. Helena sorriu, deixando-se levar pela música. Foi nesse instante que a porta se abriu abruptamente. Isadora entrou, irritada. "Dá para baixar esse som? Preciso trabalhar." Helena respirou fundo, mas dessa vez não recuou. "Este é o meu quarto, Isadora, e a música vai continuar tocando." Isadora ficou paralisada por um segundo, surpresa com a firmeza na voz da sogra. Clara observava a cena, os olhos brilhando de admiração. Helena sentiu uma força diferente tomar conta dela. Pela primeira vez em anos, não se encolheu diante da nora. Naquele momento, percebeu. Sua dignidade estava despertando. Na madrugada seguinte, enquanto todos dormiam, Helena levantou-se e caminhou pela sala escura. Observou cada detalhe do apartamento, o sofá gasto, as cortinas que já não tinham o mesmo brilho, a mesa onde tantas refeições em família haviam acontecido. Encostou a mão na parede e sussurrou: "Este lugar ainda é meu." Do lado de fora, um trovão ecoou ao longe. A tempestade se aproximava, não apenas no céu de São Paulo, mas dentro daquelas paredes. Helena sabia. Em breve teria que tomar a decisão mais difícil de sua vida. A tempestade que ecoava na madrugada anterior não era apenas um presságio. Na manhã seguinte, o céu de São Paulo estava encoberto. Nuvens carregadas cobriam os prédios altos e a garoa fina caía incessante, lavando as ruas, mas não as tensões dentro do apartamento de Helena. Ela havia passado a noite em claro, refletindo sobre tudo que ouvira e vivera nos últimos dias. O advogado havia sido claro, o poder estava em suas mãos, mas o coração, esse ainda estava dividido. Ao se olhar no espelho, enxergou não apenas uma mulher envelhecida, de cabelos grisalhos e rugas profundas, mas também a enfermeira, que já havia enfrentado madrugadas intermináveis em prontos socorros, salvando vidas quando a esperança parecia perdida. "Eu não posso mais me calar", disse para si mesma. Na hora do almoço, a tensão voltou a explodir. Isadora surgiu na sala com uma pilha de papéis na mão e a voz afiada. "Helena, precisamos conversar." Helena permaneceu sentada, calma. Gustavo estava ao lado, nervoso, mexendo nos dedos como fazia sempre que estava prestes a ceder. Clara e Daniel observavam à distância. "Eu encontrei esses contratos de aluguel." Isadora ergueu os papéis como se fossem provas de um crime. "Conversei com um corretor e se a senhora liberar este apartamento, podemos alugar outro menor para todos. Vai sobrar dinheiro para quitar nossas dívidas." Helena estreitou os olhos. "Em outras palavras, você quer que eu abandone a minha casa?" Isadora não se intimidou. "Quero que todos tenhamos uma vida melhor e, convenhamos, a senhora não precisa de tanto espaço." Antes que Helena respondesse, Clara se levantou indignada. "Isso é um absurdo. Vocês estão tentando expulsar a minha avó da própria casa." Isadora se virou para a filha com um olhar fulminante. "Clara, não se intrometa." Mas Helena levantou-se devagar, imponente, como quem finalmente retomava o controle da própria história. "Não fale assim com ela, Isadora, e não fale assim comigo." A sala ficou em silêncio. Até o relógio na parede parecia ter parado. Helena respirou fundo e olhou diretamente para Gustavo. "Filho, este apartamento é o que me resta de uma vida inteira de sacrifícios. Foi aqui que seu pai e eu construímos tudo. Não vou entregar minhas memórias como se fossem lixo." Gustavo abaixou a cabeça, envergonhado. Isadora, por outro lado, sorriu com desprezo. "Então vai continuar sendo um peso para todos nós?"
Helena deu um passo à frente, firme. Eu não sou um peso, Isadora. Sou a base que sustentou esta família por anos. E não vou permitir que você apague a minha história. Clara correu para abraçá-la. Daniel, tímido, tirou os fones e disse em voz baixa: Eu também estou com a avó. As palavras do neto ecoaram como um golpe. Pela primeira vez, Isadora perdeu o controle. Olhou para Gustavo em busca de apoio, mas ele, cabisbaixo, não ousou dizer nada. Se é assim que quer viver, Helena, disse Isadora, recolhendo os papéis e saindo da sala furiosa. Horas depois, Helena entrou em contato com o advogado. Sentiu as mãos tremerem ao discar o número, mas sua voz saiu firme. Doutor Álvaro, quero seguir com o processo. Se for preciso, pedirei o despejo. Do outro lado da linha, o advogado respondeu com serenidade. Essa é a decisão certa, dona Helena. A senhora está apenas reivindicando o que já é seu por direito. Ao desligar, Helena olhou para os netos. O coração doía só de pensar na possibilidade de afastá-los. Mas sabia que, se não agisse, perderia algo muito maior, a própria dignidade. Na semana seguinte, a família foi convocada para uma reunião. Helena falou com calma, mas com firmeza inabalável. Esta casa é minha. Vocês estão aqui porque eu permiti. Mas não aceito mais ser tratada como um incômodo. Gustavo, eu te amo como filho. Isadora, respeito você como mãe dos meus netos. Mas se continuarem tentando me diminuir, vou pedir judicialmente que deixem o apartamento. O silêncio tomou conta da sala. Clara chorava em silêncio, mas com orgulho estampado no rosto. Daniel segurava a mão da avó com força. Isadora, furiosa, tentou reagir, mas percebeu que perdera o terreno. Gustavo, derrotado pelo peso da própria covardia, apenas murmurou: Mãe, eu não queria que chegasse a esse ponto. Helena respirou fundo. Eu também não queria, filho, mas eu precisava escolher entre o silêncio e o respeito. E desta vez escolhi a mim mesma. Naquela noite, Helena voltou ao quarto, colocou um dos discos de Joaquim para tocar e sentou-se na poltrona. Pela janela, a cidade brilhava em milhões de luzes. Sentia-se leve, como se finalmente tivesse tirado um peso das costas. Clara entrou no quarto e abraçou a avó por trás. Eu tenho tanto orgulho da senhora, avó. Helena sorriu, com lágrimas nos olhos. Obrigada, minha querida. Eu só quero que você e seu irmão aprendam uma coisa. Nunca deixem ninguém roubar a dignidade de vocês. O disco girava. A música enchia o ambiente e a noite parecia mais clara. Pela primeira vez em muito tempo, Helena não se sentia uma hóspede em sua própria casa. Sentia-se dona da própria vida. E agora eu pergunto a você, se estivesse no lugar de Helena, teria coragem de enfrentar a própria família para resgatar sua dignidade? Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal e não deixe de assistir ao próximo vídeo recomendado. Ele traz mais uma história emocionante que vai tocar o seu coração.